Arthur Schopenhauer, Vida e Obra. Essa será a segunda parte da aula que apresenta o contexto filosófico em que se desenvolveu a filosofia de Arthur Schopenhauer, e especialmente a sua principal obra, O Mundo com Vontade e Representação, de 1818. Bem, na primeira parte da aula, eu procurei apresentar alguns dados biográficos sobre Schopenhauer e o impacto da filosofia de Kant na filosofia alemã do século XIX, mostrando em que sentido, a partir da crítica da razão pura de Kant, a filosofia inaugura uma nova etapa, ok? E agora, né, depois de ter apresentado um pouco lá o contexto e falado do idealismo alemão, né, agora eu pretendo falar sobre a filosofia de Schopenhauer de modo mais específico, né? E lembrando, né, que eu indico como uma leitura complementar para quem quer se aprofundar no conhecimento sobre a história da filosofia no século XIX, naquilo que ela contribui ao entendimento da filosofia de Schopenhauer, a leitura da biografia de Rüdiger Safransky, chamada Schopenhauer e os Anos Mais Selvagens da Filosofia, obra essa que foi traduzida e publicada no Brasil pela Geração Editorial. Eu coloquei para vocês, todos, estudantes, ouvintes, matriculados ou não, no curso História da Filosofia Contemporânea no século XIX, um link com uma resenha de uma biografia do jovem Schopenhauer, escrito pelo estudioso italiano Alessandro Novembri. Uma resenha que eu publiquei na revista Voluntas, uma revista que traz boa parte da pesquisa acadêmica sobre a filosofia de Schopenhauer. Disponibilizei para os estudantes pelo SIGA, né, para os estudantes matriculados no curso, pelo blog para todos os ouvintes, né, e vou colocar aqui também no nosso canal do YouTube. Muito bem. O Schopenhauer, ele escreve uma primeira obra filosófica que é a sua dissertação sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Livro esse que foi recentemente publicado no Brasil pela editora da Unicamp, com tradução e apresentação de Oswaldo Jacóia Júnior e Gabriel Valadão Silva. Bem, nessa obra, Schopenhauer procura compreender o papel desempenhado pelos sentidos e pelo entendimento na apreensão da realidade e ainda não rompe definitivamente com a filosofia kantiana e com o idealismo alemão. Especialmente há um diálogo do Schopenhauer com Fichte e Schelling. Na primeira versão dessa edição, na primeira edição de 1813, inclusive, a referência do Schelling é bastante presente, né? Lembrando que essa edição da editora da Unicamp, ela é bilíngue, né? Ela é muito boa, uma tradução altamente recomendada, né? Feita por dois grandes estudiosos, mas ela só traz a segunda edição, que é de 1847, que foi bastante modificada, e especialmente as referências a Shelley, né? Foram quase todas, desapareceram, né? Da primeira para a segunda edição desta obra. Bem, ela, apesar das modificações entre a primeira e a segunda edição, a leitura deste livro, né, é uma leitura recomendada pelo próprio Schopenhauer no prefácio de O Mundo com Vontade e Representação, como um pressuposto importante para a sua melhor compreensão, para a compreensão da sua obra principal. Mas é uma obra bastante densa, embora curta, né? Mas que aprofunda temas referentes à teoria do conhecimento, né? Então, para aqueles que realmente se entusiasmarem com a filosofia epistemológica do Schopenhauer, apresentada no primeiro livro, de Mundo como Vontade de Representação, essa dissertação sobre a quadrúplice raiz tem uma importância, uma relevância fundamental. Bem, o que significa o princípio de razão suficiente? O princípio de razão suficiente, o Schopenhauer define de maneira bastante básica
e até simples, como o princípio de que nada acontece no mundo sem que haja uma razão, um motivo ou alguma coisa parecida, né? Uma razão de ser. Só que essa razão de ser ela é explicada diferentemente de acordo com o contexto onde se insere o objeto, né, que deve ser explicado. Por isso, embora ele tenha uma raiz, né, única, ele se divide em 4 objetos que definem 4 objetos da experiência humana e também 4 formas em que aparece o princípio de razão suficiente. O Schopenhauer ele apresenta essas 4 formas do princípio de razão suficiente da seguinte maneira, ou pelo menos na seguinte ordem, né? O primeiro princípio é o princípio de razão do devir, que rege as representações intuitivas dadas ao entendimento na experiência empírica. Aqui, no princípio de razão do devir, o princípio vai se mostrar como causalidade, né, como sendo a categoria do entendimento que organiza as representações intuitivas. Então, nós temos a experiência sensível, né, aquilo que surge da relação entre o sujeito com o objeto na sua capacidade de receber impressões sensíveis. Essas impressões, como que são processadas, né, no intelecto humano por meio da categoria da causalidade que organiza, então, a experiência, né? E o Schopenhauer, então, como eu disse na outra aula, ele simplifica, né, a lógica da experiência, né, que em Kant se aplicava lá pelas 12 categorias, reduzindo-as a uma só, que é a causalidade, né? Esse é um ponto que nós vamos passar por ele novamente na leitura do primeiro livro de Um Mundo com Vontade de Representação nas próximas semanas, né? Então, nós vamos retomar a explicação de cada uma dessas formas do princípio de razão, né? Porque elas também são tematizadas ao longo do livro, né? Um outro princípio de razão é o chamado princípio de razão do conhecer, que rege as representações abstratas dos conceitos dados pela razão. Para Schopenhauer, nós temos as representações e temos as representações de representações. São as representações abstratas que estão na base da lógica, de formas de conhecimento abstrato que são importantes, né, para o ser humano, enquanto ser racional, organizar a sua vida, o seu pensamento, né, formalizando o seu conhecimento. É aqui que a razão trabalha. Então, o Schopenhauer não coloca a razão como uma instância que aponta para além da experiência, mas é uma capacidade de abstrair da experiência, fazendo representação das representações, formando conceitos, né, que então serão importantes para organizar a vida, né, tanto a vida mais simples, quanto a vida em sociedade mais complexa, né, por meio da razão, né, que torna também a vida humana própria, destacada em relação à vida meramente natural, né? Embora, né, há uma diferença da Schopenhauer em relação a outros filósofos, porque para ele os animais, ou pelo menos alguns animais, já têm entendimento. Os animais trabalham com alguma coisa como uma causalidade, né? Só que os animais não têm razão, e é isso que diferencia o ser humano dos outros animais, né? E aqui ele não está sendo, digamos, diferente, né, da tradição filosófica que coloca a razão como a distinção específica, né, do homem na natureza. Mas, enfim, o Schopenhauer coloca, né, a razão como um princípio de razão importante, mas sempre abstrato, né, secundário, portanto, já em relação à realidade empírica. Já o princípio de razão do ser, ele é dado pelas formas a priori da intuição, o tempo e o espaço, né?
Bem, aqui nós temos um elemento que talvez seja, né, e de fato é, mais substancial na experiência humana do que a própria razão, que é as intuições puras do espaço e do tempo, né? Elas determinam a experiência que nós temos do ser das coisas. Todo ser é dado na intuição pelo tempo e pelo espaço, né? Seguindo, né, a explicação kantiana da estética transcendental, onde tempo e espaço aparecem como formas a priori da intuição. Tempo e espaço, né, estão pressupostos em toda experiência, né? Uma experiência que se dá de forma sucessiva no tempo supõe a presença do tempo, e assim como uma experiência que se dá de forma do ponto de vista da experiência externa, na forma do sentido externo, se dá também no espaço. Né? Você não pode pensar a coexistência de dois objetos, né, num lugar sem que se pense num espaço, né? Portanto, espaço e tempo são duas formas, né, mais do que categorias, né, que são a priori, que são dadas previamente em toda a experiência do ser, né? E aí que o Schopenhauer coloca essa forma como uma forma fundamental, né? É claro, ela está ligada também à experiência da intuição empírica, né? A experiência empírica é apenas uma forma de abstrair, né? Aquilo que o Kant chama de sensibilidade daquilo que ele mesmo chama de entendimento. O Schopenhauer coloca o entendimento como princípio de razão do devir e a intuição, né, fundamentada ou constituída pelas intuições puras do espaço e do tempo. Bem, e há o princípio de razão do agir humano, a motivação, né? Se, no caso dos animais, eles agem motivados pela intuição ou pelo instinto, né? O ser humano age a partir de ideias, né? Que são motivações para o seu agir, né? E aí o Schopenhauer vai explicar, então, a ação humana e as atividades humanas em geral como fazendo parte daquilo que a ciência explica, né? E desse ponto de vista, ele não vai trabalhar com o conceito de liberdade, ele vai, nesse ponto, né, colocando a ação humana sob a égide do princípio de razão, ele vai encarar a ação humana como motivada, como determinada, né? E aí daí ele vai retirar um conceito de necessidade moral que torna as ações humanas não pré-determinadas, mas a serem determinadas nas situações que forem dadas em que se tem o caráter de cada um, né, que é uma teoria importante e complexa que nós vamos ver ao longo do curso, teoria schopenhaueriana do caráter. O caráter encontra o motivo e da relação entre o caráter e o motivo surge a ação de forma determinada. É claro que esse encontro ele é contingente, não está determinado quais serão os motivos que vão determinar exatamente cada ser humano a agir. Mas, quando há esse encontro, para Schopenhauer, há uma consequência que, de certa forma, é fatal, né? E é por isso, então, que ele vai determinar, né, a experiência humana como determinada e não como livre. E vai tentar uma outra via para resgatar um conceito de liberdade. Isso é um ponto importante, mas que a gente vai ver quando tratarmos do quarto livro, né, que trata da ética, da filosofia moral de Schopenhauer. Muito bem. Então, é essa a teoria da dissertação de 1813, né? O Schopenhauer publica, então, O Mundo com Vontade de Representação em 1818, já com a data de 1819. O Schopenhauer, que publica essa obra não tem grande repercussão, mas ele sempre manteve uma convicção do valor deste livro. E dizia para o seu editor, Brockhaus, né?
nesse trecho que eu cito. Minha obra é um novo sistema filosófico, mas novo na inteira acepção da palavra, não apenas uma nova apresentação do que já existe, mas uma série de pensamentos inteiramente coerentes que até hoje jamais ocorreu à cabeça de um homem. O livro que me deu o difícil trabalho de transmitir meus pensamentos de modo compreensível aos outros é um daqueles que, segundo minha convicção, há de ser a fonte e a ocasião de centenas de outros livros. Né? Bem, o livro se chama Die Welt als Wille und Vorstellung, né? Na tradução do professor Jair Barbosa, da editora Unesp, aparece o título Mundo como Vontade e como Representação, né, para enfatizar, né, como essa conjunção als, né, pode ser indicada, né, para os dois substantivos, né, Wille e Vorstellung, né, vontade e representação. A tradução francesa, né, a tradução francesa antiga, aparecia assim, Le Monde comme volonté et représentation. Mas a tradução mais recente já não aparece assim, né? E há muitas pessoas que preferem não traduzir duas vezes a palavra como, né? E eu, particularmente, eu prefiro me referir à obra como mundo como vontade e representação, né? Mas esse é um detalhe menor que, de forma alguma, desabona o mérito dessa tradução do professor Jair Barbosa, que é uma tradução muito boa. Bem, e nela, né, nessa obra, O Mundo com Vontade e Representação, Schopenhauer apresenta sua metafísica da vontade. A metafísica, que é essa disposição natural da humanidade pelo conhecimento efetivo, surge do espanto do homem diante de sua própria existência, da consciência de sua finitude enquanto indivíduo e do caráter contingente do mundo. Sua tarefa consiste em ser um conhecimento que vai além dos fenômenos dados e que tenta explicar aquilo pelo que a natureza é condicionada em um sentido ou em outro, isto é, mostrar aquilo que está por trás da natureza e é sua essência. É essa concepção de metafísica que o Schopenhauer tem, que ele vai desenvolver em sua obra principal, e que é uma resposta também à crítica kantiana à metafísica, absorvendo dessa crítica a ideia de que a metafísica dogmática não é mais possível, de que a experiência é que deve estar tematizada na metafísica e não aquilo que vai além da experiência. Portanto, o Schopenhauer vai oferecer aquilo que ele pretende como uma metafísica imanente, não uma metafísica transcendente. Uma metafísica que fala deste mundo e não daquilo que está além deste mundo. E será da vontade, porque é na vontade que ele vai encontrar a chave de decifração de enigma da vida. Né? E é essa descoberta que nós vamos também avaliar na nossa leitura de Um Mundo com Vontade e Representação. Obra esta que tem 4 livros, né, que são as 4 grandes partes da obra. A primeira parte, primeiro livro, é a Teoria da Representação, ou Epistemologia, a parte da filosofia que lida com o conhecimento, que explica o que é o conhecimento, qual a sua origem, quais suas fontes, qual sua extensão e qual o seu alcance, quais são os critérios de um conhecimento correto, né? E conhecimento que o Schopenhauer vai tematizar no primeiro livro é principalmente conhecimento da ciência, né? E vai mostrar qual é o alcance e quais são os limites da ciência, né? Bem, no segundo livro, o Schopenhauer vai pensar, né, em apreender a vontade, né, por dentro, aprender, digamos assim, a natureza por dentro e tentar desvelar seu sentido. Ele vai apresentar, portanto, uma filosofia da natureza que vai explicar a natureza, mas não apenas do ponto de vista da ciência, mas para além do ponto de vista da ciência, de uma perspectiva que eu costumo chamar, embora Schopenhauer não utilize essa expressão, de ponto de vista especulativo sobre a natureza.
e é aqui que ele vai apresentar a sua metafísica da vontade, a vontade como aquela maneira de, por um caminho interno, ir além dos limites que Kant pôs à metafísica dogmática. No terceiro livro, nós teremos a sua estética, a sua metafísica do belo, né? Nós temos uma estética no terceiro livro, na medida em que ele explica, né, como funcionam as artes, qual é o domínio de conhecimento, né, que está envolvido nessa atividade, mas o belo se apresenta também do ponto de vista de uma metafísica, porque é um tipo de conhecimento, um tipo de representação que vai além da representação empírica do princípio de razão. O Schopenhauer vai chamar também o terceiro livro de A Representação para Além do Princípio de Razão, e vai mostrar como a arte ela tem um alcance superior, em muita medida, em comparação com a ciência. A arte vai além no sentido de nos aproximar de uma visão clara sobre o mundo e nos aproximar da decifração do enigma da existência, né, por meio do oferecimento de ideias que são apresentadas apenas aqui, né, no domínio da metafísica do belo, e não no domínio da epistemologia, né? Numa interpretação bastante peculiar de Platão, mobilizada essa interpretação para constituir uma metafísica, né, que dá corpo e constitui a filosofia de Schopenhauer. E depois que, de certa forma, o mundo como um todo já foi explicado na natureza, naquilo que é sua essência íntima como vontade, ou naquilo que são suas formas principais enquanto ideias, trata-se, no quarto livro, de apresentar quais são as atitudes humanas possíveis a partir desse conhecimento dado. Schopenhauer vai dizer que são duas posturas, afirmação e negação da vontade. E aqui ele vai apresentar a sua metafísica dos costumes. Uma visão, como eu costumo chamar também, de especulativa sobre a ética, em que não apenas o Schopenhauer apresenta, né, os grandes conceitos da ética, virtude, vício, liberdade, direito, política, mas ele também vai apresentar o sentido que tem a ação humana na vida como um todo e para onde vai, né, para onde se dirige o sentido dessa ação, né? E aí vai ter toda uma discussão no final do livro que vai lidar com a questão de buscar um significado, né? Talvez até para além que remete também à atividade religiosa, né? E aí nós veremos, né, no quarto livro, né, que o Schopenhauer considera talvez o mais importante, o mais sério e o decisivo para explicar o sentido da vida, né? Bem, e aí então se completa o sistema, né? E nós vamos passar ao longo desse curso por esses 4 livros, né? Deixando de lado, por conta de ser um assunto demasiadamente técnico, a crítica da filosofia kantiana, que é o acerto de contas do Schopenhauer com Kant, né? Kant que eu apresentei em termos muito gerais na primeira parte dessa aula, que apresenta e constitui todo um contexto filosófico a partir do qual vai surgir o idealismo alemão e também a filosofia de Schopenhauer. E o Schopenhauer vai mostrar nesse apêndice o que ele toma da filosofia kantiana como verdadeiras contribuições à filosofia em geral e o que ele vê como defeituoso na filosofia kantiana, defeitos esses que ele deixa de lado, né? Então, esse apêndice é importante, né, nesse debate filosófico mais árduo e técnico com Kant, né? Mas eles não têm tanto a ver com a visão de mundo, né, que já se expressa aí nesses 4 livros, né? Que constituem, então, o cerne da filosofia de Schopenhauer, né? Bem, eu já falei em termos
bastante gerais, genéricos ainda, sobre cada um dos 4 livros, né? Eu vou apresentar agora para vocês, né, para a gente começar um primeiro sobrevoo, né, de Um Mundo como Vontade e Representação. Eu não vou resumir, talvez eu vá justamente resumir cada um desses 4 livros, mas agora apresentando o título próprio, né? Porque esses livros eles têm título que o próprio Schopenhauer dá, título e subtítulo, né? Então, o título do livro 1 é Do Mundo como Representação. Primeira consideração: a representação submetida ao princípio de razão, o objeto da experiência e da ciência. Então, nós temos, né, o mundo como representação. O que significa isso, o mundo como representação? É o mundo tal como a gente conhece de maneira, né, a mais simples. E esse conhecimento simples do mundo, dele ainda faz parte a ciência, né? Porque a ciência é uma atividade humana que pretende explicar o mundo naquilo que é mais básico, né? Que é o mundo da representação, seguindo o princípio de razão, né? Que, segundo Schopenhauer, né, é uma forma, é aquilo que constitui a própria atividade de conhecimento. Bem, e o livro começa com essa frase: o mundo é minha representação, né? Uma frase idealista, digamos assim. E o que significa? O Schopenhauer coloca isso de modo bastante dramático, né? Mas depois ele vai dizer, não, mas essa frase ela é unilateral, a gente precisa saber o que é o mundo para além da minha representação. Mas basicamente do ponto de vista idealista, o mundo está na minha cabeça, né? Pela minha cabeça passa o mundo, pela representação que eu tenho do mundo é que surge o mundo, e eu não posso conhecer o mundo senão por meio de minha representação. Eu não consigo abstrair o sujeito da experiência que eu tenho do mundo. O mundo não é senão aquilo que pode ser conhecido pelo sujeito, é sua representação. O universo inteiro é apenas objeto em relação a um sujeito, ou seja, ele depende da atividade representacional. Mas esse idealismo é consequência apenas de um modo unilateral de consideração do mundo, o modo de conhecimento dos fenômenos submetido ao princípio de razão suficiente. A significação geral do princípio de razão se reduz ao fato de que sempre, em toda parte, uma coisa só é em virtude de uma outra. Nada acontece sem uma razão, uma causa ou um motivo. E ele é dividido em 4 instâncias, como nós já vimos, né? E aqui eu simplesmente... Porque são aquelas 4 instâncias: o princípio de razão do devir, o princípio de razão do ser, o princípio de razão do conhecer, e o princípio de razão do agir, que é a motivação, né? Nós vamos, né, nas próximas semanas, passar por isso, né, na explicação que o Schopenhauer dá dessas 4 instâncias, a quadrúplice raiz, lá no primeiro livro, né, de Um Mundo como Vontade e Representação. O segundo livro é chamado Do Mundo como Vontade, Die Welt als Wille. Primeira consideração: a objetivação da vontade. A vontade se objetiva no mundo, né? A vontade, é claro, vai ser explicado por quê. O mundo como vontade significa o mundo por dentro. E por que vontade? Né? Porque ali nós temos a descoberta do enigma. Schopenhauer diz que o ponto de vista da representação é unilateral. Incide apenas sobre um lado das coisas e exige, para que se complete, o conhecimento do mundo, um outro ponto de vista que considere o que o mundo é em si mesmo. A chave para a decifração do enigma está na experiência interna do sujeito. O corpo é dado ao sujeito de 2 maneiras distintas, como representação no conhecimento fenomenal e como princípio imediatamente conhecido, como vontade. E, segundo Schopenhauer, a vontade humana é o fenômeno mais adequado para representar o em si dos objetos do mundo. Então, aqui que se apresenta o argumento central da filosofia de Schopenhauer, né? É um argumento que nós vamos analisar com bastante calma, com bastante cuidado, né, e atenção,
quando tivermos, né, as aulas sobre o segundo livro, né, da sua obra principal. O Schopenhauer, então, diz que se o corpo é dado como representação, né, como qualquer outro objeto no mundo, se o mundo é minha representação, todas as coisas que existem nele me são dadas a partir das leis da representação, que é a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Mas o corpo de cada um é dado a cada um de uma maneira mais própria. E essa propriedade, essa intimidade com o próprio corpo, nos revela um outro lado da existência que é aquilo que a gente sente e que é aquilo que não se submete aos mesmos limites da experiência sensível externa, que se remeteria àquilo que é a coisa em si, a experiência imediata de alguma coisa, né, que é dada no nosso corpo, e o Schopenhauer vai dizer que esta é a vontade. O fenômeno, segundo Schopenhauer, mais adequado para representar o em si do sujeito que tem um corpo e, por analogia, de todas as coisas que tem no mundo. E daí que o Schopenhauer vai, então, denominar coisa em si a vontade. Estende a todos os fenômenos o que acontece com o fenômeno humano, pois se eles são semelhantes ao corpo humano enquanto representação, o resto, pela sua essência, deve ser o mesmo que nós chamamos vontade, já que fora da vontade e da representação não podemos pensar nada. Então é aqui que se dá a descoberta do enigma, o argumento de analogia, né, e a parte assim mais intrincada, mas também é mais importante da filosofia de Schopenhauer, a partir da qual então ele vai explicar, né, todo mundo a partir dessa noção chave de vontade. Aqui vale a pena fazer uma pequena digressão sobre um livro que o Schopenhauer publicou em 1836, né, e que remete à argumentação lá do segundo livro do Mundo como Vontade de Representação, um livro sobre a vontade na natureza, livro em que o Schopenhauer pensou ter encontrado na ciência da sua época as confirmações da sua própria metafísica. Aí eu trouxe aqui um trecho, né, sobre a vontade da natureza, obra que foi recentemente publicada no Brasil, nessa tradução da LIPM, por Gabriel Valadão. Nessa obra, Schopenhauer diz: não somente as ações voluntárias do ser animal, mas também o mecanismo orgânico de sua vida corporal, sua figura e sua conformação, assim como a vegetação no mundo das plantas, a cristalização no reino mineral e, de uma maneira geral, toda a força original que se manifesta nos fenômenos físicos e químicos, até mesmo peso, tudo isso, tomado em si fora do fenômeno, isto é, fora do nosso cérebro e de sua representação, é perfeitamente idêntico com o que nós encontramos em nós sob a forma de vontade, da qual nós temos o conhecimento mais direto e mais íntimo que pode haver. Muito bem, então, no segundo livro, nós temos essa concepção de vontade e o fundamento da metafísica de Schopenhauer. No terceiro, nós temos uma outra consideração, a segunda consideração do mundo como representação. A representação independente do princípio de razão. A ideia platônica, o objeto da arte. Né? Então, há, para além do princípio de razão, uma outra forma de conhecimento, uma forma de conhecimento não tão limitada, por isso superior, uma forma de conhecimento que não está a serviço da nossa própria vontade, que, portanto, é menos relativa, mais autêntica e mais originária, recuperando um conhecimento mais objetivo das coisas, que é a obra de arte e as ideias platônicas, que, curiosamente, é a arte que traz, representada da forma mais adequada possível, porque não contaminada pelo princípio de razão suficiente. Né? É aqui, então, que Schopenhauer vai apresentar todas as obras de arte como expressando o conhecimento do puro sujeito do conhecimento livre da vontade.
Segundo Schopenhauer, a ideia é a objetividade adequada da coisa em si. O que significa isso, né? A noção de objetividade, né? A ideia não é simplesmente a objetividade mais adequada, mas o caráter de objeto que se apresenta da forma mais pura ao sujeito. A ideia não se submete às formas do princípio de razão, pois é estranha à pluralidade e à mudança. A forma diretriz do conhecimento do indivíduo é o princípio de razão, que não tem validade para o conhecimento da ideia. Por isso, para conhecê-la, é preciso que o indivíduo se torne puro sujeito do conhecimento, livre da vontade. Daí a metafísica do belo. A harmonia dos objetos que são oferecidos à contemplação, por exemplo, na bela natureza, nos eleva ao sentimento da beleza. Nele, o indivíduo suspende sua vontade e se torna puro sujeito do conhecimento, livre da dor e do tempo. A satisfação que a contemplação artística oferece consiste na alegria de exercer o conhecimento de modo intuitivo e independente da vontade. A arte, no entanto, ela tem um parentesco com a genialidade e também com a loucura, na medida em que o gênio artístico, ao representar esse claro sujeito do mundo, claro olho do mundo, ele se descola da sua própria vontade, dos interesses que a constituem e agem de uma maneira estranha àqueles que agem, né, de uma maneira racional e sensata, tendo em vista justamente constituir experiências que são próprias daquilo que a vontade pretende sempre fazer, que é a autoconservação e a reprodução. Então, o olho do gênio artístico é um olho não mobilizado pela sua própria vontade. A experiência do belo artístico produz um conhecimento imediato do objeto que deixa de estar submetido às formas de conhecimento do tempo, do espaço e da causalidade, se transformando na ideia fora do tempo e da multiplicidade. O gênio é constituído pela aptidão preponderante para tal contemplação, né? A noção de contemplação é muito importante para Schopenhauer, pois essa exige um esquecimento completo da personalidade e de suas relações. Assim, a genialidade é a mais perfeita visão objetiva do mundo. É a libertação da inteligência em relação à tirania da vontade. Então, se por um lado a vontade representa aquilo que no mundo há de mais essencial, que constitui o cerne de todos os corpos e de todos os seres, por analogia, né, com o corpo humano. Por outro lado, né, os seres estão tão submetidos a essa vontade, né, que a inteligência acaba se contaminando nesse serviço, a inteligência que é sempre serva do mundo, da vontade, só adquire autonomia na arte e também na filosofia, que é um conhecimento não voltado à própria reprodução da vontade. E aí, por isso, também se vem essa categoria genialidade, uma categoria, né, que vem do romantismo, que o Schopenhauer, a partir também de Kant, da terceira crítica, né, a crítica da faculdade de julgar, ele vai retomá-la, né, para explicar, né, como é possível um conhecimento que se desloca, né, se descola dessa relação de servidão em relação à vontade. E a contemplação artística é justamente este momento, né, em que se olha o belo, se esquece de si e se tem uma experiência objetiva do mundo, né, onde não temos nenhum outro interesse senão o próprio conhecimento. Há, portanto, uma redenção pela arte, né, já que a arte nos livra da vontade, e a vontade de viver é alguma coisa que Schopenhauer apresenta como incômoda, como algo que explica como o mundo é repleto de sofrimento. Porque a vontade, né, ela é ela que nos coloca diante de desejos, insatisfações, aborrecimentos, é aquilo que não se completa, é aquilo que torna a nossa vida bastante sofrida, né?
E o sofrimento, então, vai ser uma categoria fundamental na filosofia do Schopenhauer, né? E a vida, a partir dessa visão do sofrimento, exigindo do indivíduo uma atitude, seja de afirmação ou de negação, é aquilo que será tematizado no quarto e último livro da obra. Quarto livro, que se chama Do Mundo com Vontade. Segunda consideração: ao alcançar o conhecimento de si, afirmação e negação da vontade de viver. Aqui vocês vão perceber que o subtítulo, né, da forma como eu coloquei aí na tela, está um pouco diferente em relação à tradução do Jair, né, porque ele coloca alcançando o conhecimento de si, afirmação ou negação da vontade de vida. Primeiro que ele traduz a expressão Wille zum Leben por vontade de vida. E eu prefiro traduzir como vontade de viver, seguindo um pouco também as traduções já consagradas para o inglês, will to live, e em italiano, em todas as outras línguas, aparece muito mais vontade de viver do que vontade de vida, né? Como seria will to life, por exemplo, né? E também, e aí principalmente, né, o Schopenhauer usa a conjunção und, Bejahung und Verneinung, afirmação e negação, e não ou. Né? Embora, ao longo do livro, né, do quarto livro, a ideia de ou uma coisa ou outra até faça sentido, mas no título, no subtítulo do quarto livro, aparece a expressão e. Então, afirmação e negação da vontade. Bem, e aí é que o Schopenhauer vai apresentar, especialmente no início do quarto livro, né, seus argumentos pessimistas, né, sobre a vida, né? Dizendo que a vontade consiste num esforço que jamais atinge um alvo verdadeiro, uma satisfação final, nenhuma parte um lugar de repouso, ela sempre deseja, ela é constituída pelo desejo, é por isso que só podemos conceber os seres do mundo num estado de perpétua dor, sem felicidade durável, já que todo desejo é sofrimento enquanto não é satisfeito, pois nasce de uma falta. Como não existe fim último para o esforço, não existe termo para o sofrimento. Schopenhauer vai chegar a dizer alles Leben Leiden ist, né? Toda vida é sofrimento. O sofrimento é o fundo de toda a vida. Vai falar daquela, vai usar aquela fórmula célebre, né? Que a vida oscila como um pêndulo da direita para a esquerda, da dor ao tédio, né? E diversas afirmações sobre o caráter sofrido do mundo, como o mundo como um mau negócio, né? Usando aí uma metáfora comercial, né? Cara ao filho de comerciante. Se considera, de uma parte, a engenhosidade inexprimível do empreendimento, a riqueza indizível dos meios, e de outra, a pobreza do resultado perseguido e obtido, então temos que admitir que a vida é um negócio cujos lucros não cobrem, nem de longe, os gastos. Bem, e o Schopenhauer, então, vai, a partir disso, elaborar uma ética, né, mostrando como a vida, né, ela é sofrimento, ela pode se tornar ainda mais sofrida quando há injustiça e quando os seres humanos são motivados apenas pelo egoísmo e não pela compaixão. Porque quando os seres humanos são motivados pela compaixão, procura diminuir o sofrimento do outro, né, tornando o mundo, se não um lugar melhor, pelo menos um lugar em que há um vínculo moral entre os indivíduos. Bem, e o Schopenhauer vai desenvolver também a temática da ética numa obra posterior chamada Os Dois Problemas Fundamentais da Ética, né? Sobre a liberdade da vontade e sobre o fundamento da moral. Por enquanto, né, hoje, setembro de 2020, nós temos publicado no Brasil, como uma boa tradução do alemão, apenas essa edição da Martins Fontes, traduzida pela professora Maria Lúcia Catiola, sobre o fundamento da moral. O ensaio sobre a liberdade da vontade, ainda não há uma tradução direta, né? A não ser uma tradução muito antiga, a partir do francês, com um título sobre o livre-arbítrio, né? Mas sobre o livre-arbítrio já não é uma boa tradução, bem logo de cara, assim. O título já é mal traduzido e é
um texto que infelizmente não foi muito bem traduzido por conta também dessa tradução antiga francesa que foi pega como que foi tomada, né, como o modelo para a tradução, né, ou a base para a tradução. Muito bem, e então sobre o fundamento da moral que o Schopenhauer explica de modo até mais detalhado do que no quarto livro, a ética da compaixão, né, a sua preocupação com os animais, como a bondade de caráter está ligada também ao respeito pela natureza em geral, não apenas com os animais, né? E como a partir disso, então, há na filosofia de Schopenhauer toda uma preocupação com a natureza, com os animais e com os seres humanos no sentido de tentar buscar uma diminuição do sofrimento, né? Mas não há em Schopenhauer uma ética ou uma política voltada para uma modificação geral das instituições humanas, uma espécie de busca por uma emancipação humana, porque o sofrimento ele não tem origem apenas social. Ele se enraiza no ser de uma maneira que não pode ser alterada. Daí o caráter incomodamente conformista, né, da filosofia de Schopenhauer, já que ela não vê uma saída para o caráter doloroso da vida, né? A não ser por meio da negação da vontade, que não é o suicídio, né? E é uma outra coisa, uma experiência que nós só poderemos ver detalhadamente quando passarmos pelo quarto livro, né? Na parte final do curso. Mas para completar essa exposição, né, sobre a obra de Schopenhauer como um todo, né, a sua última obra publicada, o livro de 1851, na verdade, uma coletânea em 2 volumes, de uma série de ensaios filosóficos chamado Parerga e Paralipômena. Nós não temos, como nós temos em algumas línguas, por exemplo, o espanhol tem a tradução dos Parerga e Paralipômena inteiro em 2 volumes, né? Eu tenho um volume aqui, o outro está em algum lugar aqui que eu não vou achar agora, mas enfim, são 2 volumes grossos, né? Tenho aqui a edição alemã, né, pela editora Hafmanns. São 2 volumes, assim, de cerca de 500, 600 páginas, né? Nós temos publicado no Brasil apenas alguns desses ensaios dos Parerga, como, por exemplo, o célebre Aforismos para a Sabedoria de Vida, publicado, entre outras traduções, pela editora Martins Fontes, com prefácio e notas, né, e tradução de Jair Barbosa. E nós temos, entre vários outros, alguns ensaios sobre a ética, por exemplo, né, que é um capítulo do segundo volume, né, e que contém outros ensaios do segundo volume que eu traduzi pela editora Edra, né. Mas, enfim, há diversas outras traduções dos vários ensaios dos Parerga, né. No volume 1, por exemplo, nós temos 6 ensaios. Esboço de uma história do ideal e do real, fragmentos sobre a história da filosofia, sobre a filosofia universitária, um texto bastante conhecido, né? Foi traduzido pela professora Maria Lúcia Catiola, junto com o professor Márcio Suzuki, né? Nós temos um ensaio muito interessante chamado Especulação Transcendente sobre a Aparente Intencionalidade no Destino do Indivíduo. Um ensaio que era um dos favoritos do escritor argentino Jorge Luis Borges. Nós temos um ensaio sobre a visão de espíritos e o que se relaciona com ela, né? E, por fim, os aforismos para a sabedoria de vida, que é um dos textos mais conhecidos do Schopenhauer. E no segundo volume, nós temos muitos capítulos, né? São cerca de 30 capítulos, intitulados Pensamentos Específicos, mas organizados sistematicamente sobre vários assuntos, né? E eu traduzi alguns desses ensaios, como os ensaios sobre ética, e o primeiro desses ensaios se chama Sobre a Filosofia e seu Método, além de outros ensaios que dizem respeito à epistemologia do Schopenhauer. Muito bem. Então, vamos concluir, né, essa aula de apresentação geral da obra de Schopenhauer, né?
falando agora um pouco sobre a vida, né, dele, depois da publicação dos Parerga, já em Frankfurt, na sua última década de vida, já tendo uma certa fama, né, e um reconhecimento filosófico, né, principalmente a partir da publicação dos Parerga, onde ele vivia em Frankfurt, visitado por vários admiradores, né, conhecido como o Buda de Frankfurt, até falecer no dia 21 de setembro de 1860, ou seja, há exatamente 160 anos, né? Dizem que o Schopenhauer teve uma morte tranquila, teria morrido justamente nesse sofá, né, que está lá no arquivo Schopenhauer em Frankfurt, né? Essa foto eu fiz lá do arquivo, assim como nós temos a biblioteca, né, um busto que foi feito na época ainda do Schopenhauer, algumas, alguns quadros, né, alguns pertences escritos do próprio Schopenhauer, manuscritos, né, e alguns outros materiais, né, que são objeto de estudo, né, e pesquisa dos estudiosos. Muito bem. Então, termino assim essa primeira aula expositiva, né, de fato, do curso A Filosofia de Schopenhauer, que faz parte do curso História da Filosofia Contemporânea, o século XIX, da Universidade Federal do ABC, no quadrimestre suplementar de setembro a dezembro de 2020. Continuem acompanhando o curso, né? Deem uma olhada aqui nesse canal, no meu canal, né? Professor Flamarion Caldeira Ramos. Deem uma olhada também no canal Schopenhauer do YouTube, né? E aproveitem todo esse material. Bom estudo e até semana que vem.